Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre o livro Longo e Claro Rio, escrito pela Liz Moore e publicado pela editora Trama. É um best-seller de uma autora que já ganhou prêmio, super elogiado, muito bem recomendado aqui, vocês podem ver que realmente faz jus a esse livro. Já tinha ganhado uma edição pela Tag Livros e agora está disponível pela Trama em formato físico e digital. Pois aqui temos um livro de suspense policial com grandes cargas dramáticas, camadas densas e temáticas bastante relevantes. Esse vídeo não vai ter spoilers, mas eu quero me aprofundar um pouquinho, falar sobre alguns pontos da trama, alguns temas que são muito importantes. Bora! Pois em Longo e Claro Rio a gente vai acompanhar a Mickey, de cara, que é uma mãe solo, é uma policial que trabalha fazendo rondas pelas ruas de Kensington, que fica na Filadélfia, Estados Unidos. Kensington é um bairro bastante abalado pelos opioides, muitas pessoas viciadas, muitas mortes por overdose, toda uma problemática que envolve vidas destroçadas pela droga. E esse é o primeiro ponto aqui de agregamento da leitura. Kensington é um bairro real, é um dos lugares que mais sofre com os opioides nos Estados Unidos. Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar várias matérias. E eu vi umas entrevistas da autora, ela inclusive mora na Filadélfia, e ela teve um processo de pesquisa, de conhecer a região, pesquisa de campo mesmo, para escrever esse livro. A Mickey, que é a protagonista e também narradora, ela conhece muito bem essas ruas, né? Esses lugares, as pessoas e principalmente as pessoas que trabalham nessas ruas. Que aí já entra também um segundo ponto aqui de grande importância para o livro, que é a prostituição. Já chego lá. Então ela faz essas rondas, essas patrulhas, a viatura dela recebe um chamado, um corpo foi encontrado num lugar abandonado chamado Trilhos. Ela vai até o local com o seu parceiro e aparentemente já é dito ali que uma garota de programa morreu de overdose. Num olhar mais aprofundado, a Mickey percebe que aquela mulher não morreu de overdose, e sim de asfixia. Ou seja, temos um assassinato. E conforme as páginas passam, e também o plot aqui da sinopse já indica, a gente vai saber que esse não vai ser o único corpo encontrado. Haverão outros, o que indica um assassino à solta. A Mickey, ela tem uma agonia dentro dela por saber que esse não é o primeiro e também não vai ser o último corpo de uma mulher que vai ser encontrado nessas circunstâncias e por essas circunstâncias. Não só pelo contexto dela ter sido criada ali no bairro e conhecer essas tristes engrenagens ao redor, existe um outro fator que motiva o seu desespero e principalmente a sua ânsia por resoluções. A sua irmã mais nova, a Casey, é viciada em heroína. Ela vive pelas ruas, ela trabalha se prostituindo, tudo ali para alimentar o vício. Então sempre que surge um caso parecido com esse, ela já liga um alerta, ela já sente um medo que seja a própria irmã. A Mickey sempre observa a Casey nessas rondas policiais que ela faz pelas ruas, aquela checada, né, pra ver se tá tudo ok, se ela tá bem, se ela tá viva. Elas não se falam mais já há alguns anos, então essa vigia da Mickey acaba sendo um cuidado, um zelo meio que à distância. Até que em um momento ela percebe que faz um certo tempo que ela não vê a irmã ali pelas ruas. Então ela começa a ir atrás, ela vai atrás de conhecidos, de parentes. A possibilidade da irmã estar desaparecida é uma preocupação que aumenta cada vez mais, seja pelo contexto geral e também por esses casos misteriosos que estão acontecendo, esses assassinatos recentes. E aqui eu já digo pra você que, sinceramente, os assassinatos, esse suspense envolvendo o mistério de quem é o assassino, é completamente um segundo plano. Não vou nem falar que fica em segundo plano, porque é um segundo plano. Como eu mencionei antes sobre as cargas, o grande foco aqui é o drama familiar. Na trajetória dessas duas personagens, dessas duas mulheres, dessas duas irmãs órfãs que foram criadas pela avó, aos trancos e barrancos, sem grandes demonstrações de carinho e de afeto. O livro alterna, vez ou outra aqui, entre antes e agora, né, em seus capítulos.
o que é visível também numa diferença de fonte. A escolha de fonte aqui da diagramação. E também queria deixar claro que a diagramação da Editora Trama é uma delícia de ler. Essas alternâncias, então, para revelar todos esses caminhos percorridos pelas duas irmãs que eram extremamente unidas nesse passado e a maneira com que elas foram se afastando por rumos opostos, por decisões diferentes. A Casey, desde nova, começou a se envolver com as drogas. Enfim, entre outras situações também. São diversas as camadas com relação à vida da Mickey aqui, seja com relação ao trabalho, com relação à irmã, com relação à família no geral, com relação ao seu filho, Thomas, de 4 anos de idade. Também a sua relação, na verdade é uma não relação, com Simon, que é o pai da criança. A Mickey é uma mãe solo, e esse é um outro ponto chave aqui, muito importante da história e todas as suas batalhas. Eu gostei bastante de como as pessoas foram sendo apresentadas aqui no livro, principalmente de como as histórias dessas pessoas se envolvem com a história da Mickey e ainda mais de como existem personagens femininas fortes. É um livro cheio de mulheres fortes, com infinitas formas e particularidades, muitos assuntos delicados e importantes que fazem com que Longo e Claro Rio seja um livro forte e comovente. Não é do tipo que passe ileso, pelo menos pra mim não foi. Ele fica com a gente por toda a sensibilidade, pelas cargas dramáticas e também por me fazer perguntar: é um livro de ficção? Mas o que aqui é fictício? É tão fictício assim? Porque a gente sabe que é um punhado de retratos da realidade que são colocados aqui. E aí entram as várias camadas, né? A camada da maternidade, a camada da força feminina, a camada das relações familiares e das suas dificuldades, a camada do vício, né, da dependência química, a camada da prostituição, dessas mulheres que vivem à margem, que ninguém olha por elas, ninguém procura por elas, muito dessa violência, né, da violência dessa indústria. Tem uma outra camada que eu achei absurdamente sensível, que eu não lembro de ter visto em nenhum outro livro, que é a camada da síndrome da abstinência neonatal, que uma criança já nasce com abstinência, né, de uma mãe que é viciada e fez uso de opioides durante a gravidez. E aí você percebe, né, não sei se você percebeu, que eu comentei antes, a camada dos assassinatos ficou pra onde? Ficou com Deus. Eu diria até que existe uma, talvez duas, revelações aqui do livro que são muito mais grandiosas em diversos espectros do que as revelações das próprias mortes. E por conta desse caminhar e até dessa revelação, eu percebi que o livro teria um lado mais emocional, né? Teria esse direcionamento final, o próprio final extremamente tocante. Um livro que tem muitos termos policiais, pelo fato da personagem ser uma policial e trabalhar com outros policiais, e na verdade é uma história muito mais política, né? Politizada do que uma história policial, por todos esses assuntos que aborda. Escrito aqui na orelha que a autora está trabalhando no roteiro para a adaptação cinematográfica deste livro, e devo dizer que enquanto eu lia eu só pensava que poderia dar uma série perfeita, uma minissérie, né, que aí já fecha, eu gosto de coisa fechada, dessas bem densa, sabe, que tem um suspense e também tem, ó, desgraça pra cabeça. Sensível e forte, é um livro que envolve e comove. Pode ser que parta aí um pouquinho o seu coração, mas depois reconstrua o seu coração também. Uma excelente leitura, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler outras indicações, pois todos os links estão aqui na descrição. Acompanhem também a Editora Trama, que tem trazido muita coisa bacana. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!